Seja bem-vindo ao primeiro programa Direto ao Ponto, o programa de entrevistas de política e economia da TV Eng Plus. Nosso objetivo é fazer o entrevistado sair de sua zona de conforto e levá-lo a responder perguntas que provavelmente ainda não respondeu. Por aqui passarão empresários, políticos e personalidades que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Será um programa semanal, inédito, sempre às 8 horas da noite de quinta-feira, aqui na TV Eng Plus. Posteriormente, esses programas estarão disponíveis nas redes sociais para você acompanhar quando e onde quiser. Ao fim de cada entrevista, teremos o quadro Política Descomplicada. Semanalmente, vamos tirar dúvidas de você, espectador, sobre política. Nesta primeira edição, vamos explicar o tradicional boato sobre votos brancos e votos nulos. Como primeiro entrevistado, direto do Centro Administrativo em Florianópolis, acompanharemos conversa que tive com o ex-deputado federal, ex-prefeito de Criciúma e 3 vezes vice-governador, que nesta semana assumiu pela segunda vez o governo do estado. Até abril, como interino, mas desde já, com caneta cheia, para fazer as mudanças que pretende para Santa Catarina. Acompanhe e venha conosco, direto ao ponto. Sejam bem-vindos ao Direto ao Ponto, hoje com um programa especial do Centro Administrativo em Florianópolis, com o ex-deputado federal, ex-prefeito de Criciúma, por 3 vezes vice-governador, e que neste mês assume pela segunda vez o governo do estado. Até abril de forma interina, mas desde já, com caneta cheia, para fazer as mudanças que quer para o governo do estado. Eduardo Pinho Moreira, direto ao ponto, você concorre à reeleição em outubro? É uma boa pergunta. Bem, o quadro político de Santa Catarina está indefinido, né? As alternativas são muitas, os partidos políticos estão buscando seus espaços, mas eu não posso me excluir, não. Eu acho que essa minha atividade agora como governador de Santa Catarina, eu vou levar muitas conquistas a várias regiões do estado, e notadamente em situações que estão exigindo ações mais imediatas, saúde e segurança pública, claro, além de outras, e isso de alguma forma vai me promover e vai me oportunizar lá na frente ter essa possibilidade. Se eu vou ser candidato, o tempo vai dizer, mas acredite, se nós fizermos um retrospecto sobre as últimas eleições, todas elas, as decisões se deram sempre na última semana, e a última semana vai ser a primeira semana de agosto, porque as convenções serão do dia 20 de julho a 5 de agosto. Então até lá tudo pode acontecer, inclusive eu ser candidato. Nesse sentido, o senhor considera que as prévias que estavam programadas do PMDB, que só tiveram inscrição de chapa de intenção de participar do deputado Mauro Mariani, foram frustradas essas prévias? Não, na verdade, a grande maioria de nós não queria a eleição, as prévias, nós não queríamos. Falamos isso na reunião da executiva. Eu, o ex-governador Cacildo, o ex-governador Paulo Afonso, o deputado Vampiro, o deputado Cobalcini, o deputado Peninha, senador Dário Berger, ninguém queria as prévias, porque não tem sentido agora, né? Mas o Mauro insistiu, Mauro Mariani, ele disse que seria para oportunizar quem tem que se desincompatibilizar até dia 7 de abril, que pudesse participar. Como eu, Dário e tantos outros não precisamos desincompatibilizar, não tinha por que participar. Então as prévias, elas foram desnecessárias, essa proposição, porque o MDB viveu 2 momentos extremamente importantes nesse mês. No dia 6 de fevereiro, o nosso amigo, nosso companheiro, Aldo Schneider, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa. E no dia 16, eu assumi o governo de Santa Catarina. Então o MDB tinha que curtir esse espaço, esse momento importante da vida do nosso partido. E aí, essa situação das prévias, havia a possibilidade de divisão. Felizmente, elas não aconteceram. Nesses primeiros dias de governo, a gente já percebe alguns cortes importantes. Onde a gente pode esperar um maior número de cortes? Cortes em número de secretarias, em número de cargos comissionados? Onde estarão os maiores cortes? Em número de secretarias, em funções de confiança, cargos comissionados, em desperdício da administração pública. A administração pública é escolher prioridades. Você não tem dinheiro para tudo, então você tem que atender o que a sociedade quer, o que a sociedade precisa. Então, o controle rigorosíssimo dos gastos públicos,
não podemos, num ano de extrema dificuldade, porque além da crise que temos no Brasil, e ela chegou em Santa Catarina, apesar de que nós somos o melhor estado do Brasil, mas chegou aqui também, nós temos que, esse ano é um ano eleitoral, a legislação eleitoral é muito rigorosa, nós temos que cumprir a lei de responsabilidade fiscal. A partir de maio, portanto, no segundo quadrimestre para frente, todos os investimentos têm que ter recurso em caixa. Então, nós precisamos ser rigorosos, e nós estamos sendo rigorosos. E essa semana vocês vão conhecer o corte. Ele será muito expressivo, como nunca recentemente, eu me lembro, eu já estou há 32 anos na vida pública, nunca foi realizado. O senhor não tem receio de, com todos esses cortes, parecer que está fazendo uma oposição ao governo do governador Raimundo Colombo, do qual o senhor foi vice-governador? Não, eu acho que nós estamos nos adequando ao novo momento. Para você ter uma ideia, a maior receita da história de Santa Catarina foi no mês de janeiro passado, agora, de 2018. A maior receita da nossa história. Cresceu 10,88% a mais do que janeiro de 2017. Só que a nossa folha de pagamento chegou no limite legal. Então você tem limite prudencial, limite legal. Nós já chegamos no limite legal. Por quê? Porque entraram para o serviço público 1.000 policiais militares em dezembro. Entraram delegados e escrivães e agentes de polícia, mais 200. Então, no final do ano, 1.200 homens e mulheres. Isso tudo cresce a folha de pagamento do Estado. Então, é grave isso. Nós temos que enfrentar isso. Temos que reduzir o tamanho do Estado. Temos que enfrentar o déficit previdenciário, que o ano passado foi de 4 bilhões. São 4 bilhões que são tirados do governo de Santa Catarina, do Tesouro do Estado, para atender 60 mil aposentados e pensionistas. Então, nós temos 7 milhões de habitantes. 4 milhões é muito mais do que se investe em saúde, é muito mais do que se investe em segurança pública. Então, nós temos que enfrentar essa situação de forma... Eu enfrentarei. O doutor Ulisses Guimarães, meu líder político, o povo brasileiro se enganou em 1989. Nós tínhamos o Ulisses Guimarães, tínhamos Mário Covas, tínhamos o Leonel Brizola, e o povo brasileiro deixou Lula e Collor no segundo turno. Então, os brasileiros têm culpa também nas suas escolhas, né? Ele dizia, eu li o Decálogo do Estadista, não quero me incluir como estadista. O Ulisses Guimarães escreveu, uma das virtudes do estadista, e numa eu estou incluído, chama-se coragem. Se eu não tiver coragem, vou para casa, né? Cuidar da minha vida, da minha família. Então, terei coragem para fazer as mudanças, porque elas são necessárias. E onde o governo mais errou nos últimos anos, já nessa questão que o senhor está falando que precisa fazer mudança? Na folha de pagamento. Na folha de pagamento? O salário, Se você vê o INPC dos últimos 6 anos, foi de 49,88%, 50%. E a folha do pagamento subiu 118%. Você é empresário que está nos vendo que faz conta. Tem alguém que pode dar 118% de aumento salarial contra uma inflação de 50%, você dá mais do dobro, não vai fechar essa conta nunca, é o que está acontecendo agora. Essa foi foi muito facilitado isso, tinha que ser melhor enfrentado. Com a dívida de mais de 1 bilhão que o Tribunal de Contas auferiu na área da saúde, especificamente, que a saúde a gente sabe que é muito visada pelo contribuinte, né? Como que a gente vai pagar essa conta sem deixar de fazer investimentos na área da saúde? E o senhor colocou lá uma pessoa que era sua extrema confiança, que é o Acélio Casagrande. Coloquei a minha cara lá na saúde. Por isso que eu disse, coragem eu tenho. Então, se der errado, o Acélio é minha indicação, vinculado a mim, foi meu chefe de gabinete, foi meu secretário da saúde em Criciúma. Também espero que, se der certo, as pessoas reconheçam, né? Bem, a dívida da saúde, ela foi anunciada pelo Tribunal de Contas em 1 bilhão e 83 milhões. Nós achamos que não é isso tudo, né? Mas ela consolidada vai chegar a 600, 700 milhões. Bem, essa dívida eu vou segregar, ela está aqui. Ela não é só do Executivo, ela é de Santa Catarina. E eu vou manter rigorosamente em dia todos os meses o meu período. E vou em busca de recursos do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Você já viu crise nesses poderes? Já viu alguma vez? Faltou dinheiro lá? 83 milhões para o prédio da Assembleia? O Ministério Público
construiu 120 milhões no prédio. Casa Está Rosa. em obra ainda, Casa Rosa. Não, vem cá. Eles têm que ajudar essa conta, porque senão como é que eu vou fazer? Tá? Então, eu vou trabalhar no sentido de estar segregado. A dívida existe, está ali, não é isso tudo que se fala, é menos. E na hora de pagar, já estive em Brasília agora, conversando com o presidente Temer, com o ministro Padilha, o ministro Marum, o MDB, que é o partido do presidente da República, chegou a um governo importante de Santa Catarina. Então é necessário que eles nos ajudem. Porque todo mundo diz lá de Brasília, Santa Catarina é a Suíça brasileira. Não é bem assim, nós temos problemas também, né? Então, o grande problema da saúde de Santa Catarina também é que a séria história, quando eu trabalhava como cardiologista em Criciúma, nós não tínhamos cateterismo, nós não fazíamos cirurgia cardíaca, a gente caminhava para Porto Alegre, para Curitiba e às vezes até para São Paulo. O que acontecia? A série histórica foi construída nesses estados. Então, o repasse per capita para a saúde em Santa Catarina pelo Ministério da Saúde é menor do que repassado por Rio Grande do Sul e pelo Paraná. Então, essa é uma luta que eu vou empreender lá, e aí tem muitos milhões envolvidos. Então, isso tudo seria para pagar, mas o do dia a dia, do meu período, eu vou manter rigorosamente dia e a população vai perceber que a saúde melhorou bastante. Para encerrarmos esse bloco, em relação às secretarias de desenvolvimento regional, agora agências de desenvolvimento regional, qual a opinião do senhor, criadas lá em 2003, no governo do Luiz Henrique com o senhor, criadas lá em 2003, precisam de algum ajuste, precisam mudar, precisam acabar? Qual a opinião do senhor em relação? Precisa mudar muito. Isso é engraçado, né? O plano original, plano 15, que é aqueles pouquinho de cabelo branco aí, ou mais antigos, se lembra, que tem mais de 30 anos, na campanha de 2002, o Luiz Henrique ficou famoso, ele puxava, está aqui no plano 15, ele puxava do bolso, está aqui no plano 15, tudo estava no plano 15. E no plano 15 está escrito 21 secretarias regionais. Por que chegou a 36? Porque a sociedade organizada, associações empresariais, universidades, trabalhadores, todo mundo veio pedir, através deles próprios ou de representantes da classe política, deputados, vereadores, prefeitos, para se criar também naquela região. No dia da nossa posse, dia 1º de janeiro de 2003, o presidente da Assembleia era Onofre Agostini, deputado. Ele pediu, governador Luiz Henrique, você tem que criar uma secretaria em Curitibano. Ele criou. Depois veio Braço do Norte, criou. Depois veio Quilombo, criou. Havia a pressão da sociedade. E o Luiz Henrique tinha essa convicção de que a descentralização é o necessário. E gente. A descentralização é vital para Santa Catarina, como para qualquer gestão, pública ou privada. Você não pode concentrar a decisão na cabeça de um homem só. Então, todo mundo tem que bater na porta do governador para ter benefício, né? Então, é fundamental que nós tenhamos representantes do governo do Estado, só que as secretarias, eu chamo de secretaria, hoje falo de agências, né? Elas perderam a sua função, claro que sim, e elas serão muito modificadas. Então, nos próximos dias, vocês saberão grandes modificações. Encerramos aqui o primeiro bloco do nosso Direto ao Ponto, o primeiro Direto ao Ponto, com o governador Eduardo Pinho Moreira. Em breve voltamos. Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota no ProUni para concorrer a uma bolsa de estudo de 50% ou 100% nas universidades particulares. Ou no FIES, para conseguir financiamento para o seu curso. Fique atento aos prazos. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo? Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma Base Nacional Comum Curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Retornamos com o nosso primeiro Direto ao Ponto aqui na TV NG Plus com o governador Eduardo Pinho Moreira. Um pouco de política, governador. Em relação ao PSD, deputado Gelson Merizio, como o senhor vê a relação do MDB com o PSD hoje? Há proximidade, há possibilidade de uma aliança futura? Olha, o governador Raimundo Colombo, ele quer, né? Ele sabe que o MDB foi importante na vida pública dele. Nós votamos nele para senador em 2006, para governador em 2010, 2014. Eu desisti da minha candidatura, já aprovada em prévias, para apoiá-lo. Ele quer. Muitos líderes querem do PSD. É que eles deram muita trela para o tal de Merizio aí, né? Muita trela. E ele avançou. Ele é um homem impulsivo, dominador, prepotente. Ele foi botando goela abaixo, até porque ele tinha um dinheiro ilimitado da área pública. Para isso que era o cunhado dele, que era o secretário da Fazenda. E eles jogaram pesado em todo o estado, liberando recursos para a prefeitura, para benefício, fazer essa confusão toda. Então ele assumiu a condição de líder. E é claro que com perda de uma parte do poder, o poder está voltando para a mão do governador Raimundo Colombo, que indiscutivelmente é quem tem voto lá. O Raimundo é o cara que faz voto lá. Ele fez voto para deputado estadual, mas só Deus sabe a custo de quê, né? E o Raimundo é um líder popular, como o João Rodrigues, que era um líder popular, como o João Paulo Cláudio Bing, é um líder muito maior do que Merizio em termos de região, em termos de votos. Agora, se usa a máquina poderosamente, você cresce. Então, eu acho que a possibilidade de coligação ela ainda existe. Ela ainda existe. É o nosso principal foco? Eu te diria que não. O nosso principal foco é o PSDB hoje. Entendeu? Nós estamos muito próximos, eu tenho conversado muito com o Marcos Vieira, que é o presidente estadual, tenho me aproximado do prefeito Cléio Salvaro de Criciúma, o prefeito de Nova Veneza, o Rogério Frigo é nosso amigo. Nós temos o meu contato com o senador Dalírio Beber permanente, com o prefeito Napoleão. Então, a relação pessoal com o Pavan, então, né, é um amigo. Então, há uma relação muito próxima e isso pode facilitar, até porque o PSDB tem projeto nacional. O presidente da República, nós não temos o MDB. Então, é claro que nós podemos apoiá-los em recíproco, porque o Paulo Moro não pode continuar senador, faz um bom trabalho lá, né? Então, eu acho que tudo isso ainda vai ser decidido na primeira semana de agosto. Essa volta, essa reaproximação do senhor, essa aproximação do senhor com o prefeito Cléio Salvaro, de quem partiu a iniciativa depois de ele chamar o senhor de diabo, depois de ter todo aquele rebuliço na cidade, de quem surgiu essa vontade de aproximar? Acho que é a idade, né? O Cléio amadureceu, sabe que ele estava impulsivo. Eu não sei por que naquela época ocorreu isso, não fiz nada, até brincava, chamava ele de Tchatcha, que é o apelido dele, né? E não tinha, minha relação sempre foi boa, surgiu de forma agressiva, mas eu acho que foi um amadurecimento, o sentimento de que para ajudar a Criciúma, ele sabe, meu gabinete, ele teve quantas vezes do meu gabinete para conseguir benefícios para Criciúma, e vai conseguir muitos outros tantos, porque eu também defendo Criciúma e a região. Então acho que essa parceria, porque a Via Rápida está ali, né? São quase 150 milhões de reais, o que está lá? Porque eu estou aqui. E o benefício foi meu? Não, foi para a cidade. E assim, o anel de contorno, as situações dos hospitais, tudo isso está sendo encaminhado para ser solucionado de forma definitiva, porque eu estou aqui. Então é claro que o prefeito percebeu que brigar não levava a nada. Essas obras que o senhor citou, como o anel viário, como a Via Rápida, como ações em hospitais, como a questão do Hospital São José, o senhor imagina que essas ações podem melhorar a imagem, devem melhorar a imagem do senhor, que talvez tenha ficado um pouco arranhada na cidade, na região, por conta desse trabalho? Até hoje eu não identifiquei a razão disso. Palavra, eu tive uma culpa nesse processo, que foi a ausência física. Eu era um líder fortíssimo em Criciúma, né? A ausência física. Eu vim para Florianópolis como vice do Luiz Henrique, meus 4 filhos moram em Florianópolis, a minha mulher estava aqui, só tenho meus irmãos, minha irmã e meu irmão que moram em Criciúma,
E a minha família é de Laguna, enfim, a minha mulher, a primeira mulher Tubarão, a minha atual esposa é de Florianópolis, vivem aqui, são do Turvo, mas moram aqui. Então, houve uma ausência física. Essa culpa eu sei. Mas eu nunca deixei de gostar de Criciúma, nunca deixei de ajudar. Eu não entendi qual foi a campanha que fizeram para atingir dessa forma. Eu só fiz o bem lá. Eu realmente, essa leitura, o foco, onde é que ela nasceu, eu não sei. Nós temos na rede social os haters, que 30%, isso é no mundo inteiro, bate o pau. E quem gosta de mim, reconhece meu trabalho, não defende na mesma intensidade. Então, talvez isso tenha influenciado. Mas é claro que na hora de pensar, o povo de Criciúma vai saber quem é quem nesse jogo. Em relação ao MDB de Criciúma, o senhor acha que as investigações, o que aconteceu no final do ano passado, com busca e apreensão em casas, em residências de alguns membros do MDB de Criciúma, que até chegaram a atingir um pouco, o senhor comentou num evento em Criciúma da secretária Ada De Luca, o senhor acha que o quanto isso pode afetar o MDB de Criciúma? Não tem nada a ver, nada a ver. Não tem ninguém de Criciúma envolvido ali, nem da Ada. É um trabalho desnecessário, exagerado. Os políticos hoje, eles estão sendo julgados politicamente, né? Não há julgamento, mesmo o judiciário em Santa Catarina, em Brasília, eles estão julgando os políticos politicamente. O judiciário tem que estar absolutamente isento de influência das ruas, né? E não está, infelizmente. Então, a Ada faz um belíssimo trabalho, gente. Olha, vocês não têm ideia do trabalho que a deputada Ada De Luca fez e faz à frente da Secretaria de Justiça e Cidadania. Não tem ideia. As pessoas não têm dimensão da ressocialização, do trabalho que ela deu para os presos, do envolvimento dela com empresas para oportunizar trabalho. E ela merecia muito mais respeito da forma como foi tratada. Governador, agradeço o espaço na sua agenda para atender o Direto ao Ponto, aqui a TV NG Plus, e desejo sucesso ao senhor nesses 10 meses à frente do governo do Estado. Obrigado a todos vocês. O meu sucesso aqui vai se refletir em sucesso na região sul. Tenho certeza disso. Obrigado para vocês. Obrigado. Esse foi o nosso primeiro programa Direto ao Ponto aqui na TV NG Plus. Agradeço a quem nos acompanhou até agora e fiquem agora com o quadro Política Descomplicada. Muito obrigado. Política Descomplicada é nosso quadro de educação política. Acreditamos que só conseguiremos realizar verdadeiras mudanças na política quando tivermos uma população que compreende de verdade o seu papel no processo político, seja ele eleitoral ou na política do dia a dia, por meio de associações de moradores, de entidades de classe ou até mesmo na política estudantil. Com o quadro Política Descomplicada, a ideia é cair por terra vários mitos, lendas e dúvidas que as pessoas têm em relação à política. Eu sei, ela é difícil, ela é complexa, cheia de pegadinhas que parecem feitas para que você não compreenda e se perca no meio delas. Mas nossa missão aqui no Política Descomplicada é fazer você entender da maneira mais fácil e didática possível cada aspecto que envolve a política. Queremos que quando você for colocar o seu voto na urna, ele seja com consciência de que está fazendo o melhor para a sua cidade, seu estado e seu país. Você pode enviar seu vídeo com uma pergunta para o e-mail abaixo, que nas próximas edições ela será respondida. Vamos agora à primeira pergunta sobre votos brancos e votos nulos, encaminhada pelo estudante Bruno Ronque Melo. Saber qual é a diferença entre o voto branco e o voto nulo, porque em toda eleição a gente ouve dizer que o voto branco vai para o mais votado. Queria saber como é que funciona isso. Obrigado. Toda eleição é a mesma história. Se você votar em branco, vai para o mais votado. Se mais de 50% votar nulo, terá nova eleição. Mas realmente, qual a diferença entre o voto nulo e o voto branco para o resultado da eleição? A resposta é nenhuma diferença. Os dois tipos de votos têm o mesmo valor para a eleição: 0. Para o resultado final de uma eleição, somente os votos válidos, ou seja, os votos dados a alguém, é que são computados. Os votos brancos e nulos são completamente descartados. São duas lendas. O voto branco não vai para o mais votado. E o voto nulo, aquele que a pessoa coloca um número que não representa ninguém, não anula uma eleição se mais de 50% dos eleitores assim procederem.
Aí você pode me questionar, mas eu já vi nova eleição com um candidato que venceu com mais de 50% dos votos e eles foram anulados. Aí está a diferença. Esses votos não foram nulos, eles foram anulados pela justiça e não pelo próprio eleitor. Por isso, houve uma nova eleição. Vamos descomplicar a política? Mande um vídeo com sua dúvida no e-mail abaixo e nas próximas edições eu descomplico para você. Você passou um ano inteiro só falando, pensando e vivendo o Enem. Chegou a hora de usar a sua nota no ProUni para concorrer a uma bolsa de estudo de 50% ou 100% nas universidades particulares. Ou no FIES, para conseguir financiamento para o seu curso. Fique atento aos prazos. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Como mudar o rumo da educação no país? Como transformar a realidade do jeito certo. Ouvindo as pessoas. Buscando o interesse da maioria. É o que o Ministério da Educação está fazendo para transformar a educação. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem a aprovação de 72% dos brasileiros. E que nos dá o direito de escolher nosso futuro. E mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram. Acabou o sufoco. Agora as provas serão em 2 domingos. E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições. É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações. É o começo de uma grande mudança na educação. Ministério da Educação, Governo Federal.